Tá certo. Boa tarde, pessoal. A gente está começando aqui a conclusão de curso de graduação em Ciências Biológicas pela FMG. Hoje a gente vai ter a defesa da aluna Daniela Ruas Teixeira. Desde já eu queria aproveitar a oportunidade para pedir aos estudantes, aos alunos de Ciências Biológicas da FMG que estão assistindo aqui a transmissão, para que entre com seus nomes e a matrícula, para que sejam contabilizados a presença como a ACC. Então, coloquem lá no chat aí do YouTube, para que isso seja contabilizado. Tá? Então, eu queria apresentar aqui a aluna Daniela Ruas Teixeira. Ela vai falar sobre a caracterização de extratos de fungos presentes em sedimentos marinhos na Antártica. Ela teve como orientadora a doutora Mayara Okagi e como co-orientador o doutor Luiz Rosa. E quem aproveito para já agradecer desde já a avaliadora, doutora Camila de Carvalho. Então, Daniela, você tem até 30 minutos para a sua apresentação e depois a gente tem uma arguição de até 20 minutos, tá bom? Fique à vontade, boa sorte. Tudo de bom. Obrigada. Vou compartilhar aqui a tela. Então, vamos lá. Como o Rafael falou, meu nome é Daniela e eu vou apresentar meu TCC intitulado Caracterização de extratos de fungos presentes em sedimentos marinhos da Antártica, e foi elaborado com a orientação da doutora Mayara Okagi e do professor Luiz Rosa. A Antártica é um ambiente único, com 13,8 milhões de quilômetros quadrados, quase completamente cobertos por gelo e neve, e é um ambiente caracterizado por extremos, com as temperaturas baixas, tendo a menor temperatura já registrada no planeta, e com um máximo um tanto quanto triste recente, que foi de 20 graus, relatado em fevereiro deste ano. Além disso, tem uma baixa disponibilidade de nutrientes e água, alta incidência de radiação ultravioleta e rápidos ciclos anuais de degelo e congelamento, que tem um efeito particular na região marítima da Antártica, onde a expansão de gelo acaba alterando toda a biologia e o clima da região sazonalmente, né? E principalmente o mar, levando neste o aumento da salinidade e a redução da penetração da luz, ao mesmo tempo em que cria novos hábitats. Além de ser altamente influenciado por esses ciclos, o Oceano Antártico ele se apresenta como um ambiente único e biologicamente rico, com altíssimas taxas de produção primária na sua superfície. No entanto, quando nós migramos para as maiores profundidades, nós encontramos uma situação tanto quanto diferente, onde a luz é insuficiente para a fotossíntese e, consequentemente, existe uma disponibilidade bastante limitada de alimento, as temperaturas são baixas, em torno dos 0 graus, e os organismos que sobrevivem ali, eles estão sujeitos às fortes pressões hidrostáticas do ambiente. Nesses ambientes tão extremos, a vida microbiana ela é predominante e ela, então, assume um papel essencial no fluxo de energia trófica e nos ciclos biogeoquímicos, e de modo que fungos, donos de uma grande plasticidade metabólica, se apresentam como um recurso importante, sendo observados atuando como sapróbios, simbiontes mutualistas e patógenos de diversos organismos. No entanto, no ambiente marinho, eles ainda são praticamente inexplorados. Os pesquisadores afirmam que o metabolismo que permite que esses fungos sobrevivam em ambientes tão extremos, como o sedimento profundo do Oceano Antártico, pode apresentar vias bioquímicas incomuns que geram compostos únicos, que, por sua vez, podem ser aproveitados de drogas e pesticidas para a farmácia e para a agricultura. E, de fato, no que diz respeito aos fungos marinhos, de um modo geral, têm sido relatados para eles, sendo que há mais de 1.000 novos produtos foram relatados apenas entre 2006 e 2010. Pesticidas. As ervas daninhas, elas são as pragas que têm o maior impacto negativo na produtividade das lavouras. E na tentativa de mediar isso, nós utilizamos os herbicidas. No entanto, com o grande crescimento populacional
e o aumento da demanda por alimento, esse uso cresce. E o uso contínuo e em larga escala dos mesmos herbicidas, seja por uma questão do seu uso mais fácil, uma biossegurança maior por ser menos tóxico, ele acaba levando à seleção de ervas daninhas resistentes, até o ponto em que hoje nós temos relatos de resistentes a 23 dos 26 sítios de ação herbicida conhecida, o que mostra a grande necessidade que nós temos de se desenvolver novos compostos. Os fungos extremófilos, eles têm uma capacidade de produção de compostos únicos. A Antártica se apresenta como um ambiente interessante para se realizar essa bioprospecção. E, apesar de as pesquisas ainda estarem no princípio, vários isolados já foram relatados com potencial herbicida a partir dos distintos substratos explorados no continente. E, inclusive, eles publicaram um artigo em 2019, onde eles relataram a pesquisa com isolados fúngicos obtidos dos sedimentos marinhos de profundidade da Antártica, que foram descritos como bastante bioativos contra diversos alvos, e, de modo particular, a atividade herbicida foi predominante entre os isolados. Além disso, a análise química dos extratos mais ativos sugeriu a presença de metabólitos secundários altamente funcionais nos extratos desses fungos. Então, com isso em mente, o objetivo geral produzir extratos a partir de fungos isolados de sedimentos marinhos da Antártica, avaliar sua atividade herbicida e caracterizar a composição química dos que se apresentarem mais ativos, tendo como objetivos específicos reativar os fungos de sedimentos marinhos obtidos da coleção de micro-organismos e células da UFMG, produzir os extratos a partir do cultivo desses fungos, avaliar a manutenção da atividade herbicida destes extratos comparativamente aos resultados de IOGAC e colaboradores de 2019, realizar o fracionamento dos extratos mais ativos por meio de cromatografia líquida de alta eficiência, que a partir de agora eu vou chamar de CLY, avaliar a atividade herbicida das frações, caracterizar quimicamente os metabólitos bioativos presentes nas frações ativas por meio de cromatografia líquida de ultra alta eficiência acoplada à espectrometria de massas. É isso. Nós selecionamos os 9 isolados mais bioativos do estudo de IOGAC e colaboradores, e eles foram, então, recuperados e reativados a partir da coleção de micro-organismos e células da UFMG. Após essa reativação, os isolados foram inoculados em placas com meio agar extrato de malte, preparado com pH 5,5, e cultivados por 15 dias a 15 graus. Após o crescimento, o micélio foi macerado manualmente e aclimatado a menos 20 graus por 72 horas, sendo posteriormente liofilizado por 96 horas. O material liofilizado foi imerso em acetato de etila e mantido em repouso por 72 horas à temperatura ambiente, e após esse período, o sobrenadante foi obtido através de filtração e centrifugação a vácuo, até a evaporação completa do solvente para a obtenção do extrato bruto seco. Uma alíquota, então, desse extrato foi submetida ao ensaio herbicida para avaliar, o potencial herbicida desses extratos, sendo, então, solubilizado a uma concentração de 1 mg por ml, na qual ele foi testado contra sementes de alface crespa, que foi o nosso modelo para dicotiledônia, e de cebolinha, o nosso modelo para monocotiledônia. O ensaio, então, foi montado em duplicata, em placas de 24 poços, sendo que as 5 sementes eram acrescentadas 5 sementes por poço, sendo imersas ou na solução teste, ou então em algum dos controles, que foram, no caso do controle negativo, água pura, controle positivo, o glifosato, a 3 mg por ml, e controle de solvente, uma mistura de acetona e água na mesma proporção usada para solubilizar os extratos. Então, as placas foram seladas e incubadas por 10 dias, no caso da alface, e por 14 dias, no caso da cebolinha, na condição de luz contínua a 25 graus. Após essa incubação, a atividade herbicida foi estimada qualitativamente em uma escala de 0 a 5, sendo 0 para quando todas as sementes tivessem crescido, e 5 quando não houvesse germinação de nenhuma das sementes. Então, a partir dos resultados do extrato, nós selecionamos um isolado, que é um extrato de um único isolado para prosseguimento das análises,
Então, foi determinada a concentração mínima inibitória desse extrato, utilizando a mesma metodologia que eu acabei de apresentar, no entanto, com as soluções testes consistindo de uma diluição seriada, a partir da concentração inicial de 1 mg por ml até a concentração de 3,9 microgramas por ml. Uma alíquota, então, do extrato selecionado foi submetido ao fracionamento com a Clay, e para isso o extrato foi, então, diluído em uma mistura de metanol e água na proporção 7:3 volume por volume. O material que se precipitou nessa mistura foi reservado e o sobrenadante líquido foi injetado na coluna cromatográfica para eluição. Então, as frações foram recuperadas manualmente a partir da observação da eluição dos picos no cromatograma gerado, e tanto as frações recuperadas quanto o precipitado foram testados para atividade herbicida. As frações, então, que nesse ensaio herbicida se mostraram ativas, foram submetidas à cromatografia líquida de ultra alta eficiência, acoplada à espectrometria de massas, e a partir do perfil cromatográfico obtido, nós fizemos a comparação com as massas exatas nominais de substâncias produzidas pela espécie do isolado selecionado, que foram obtidas a partir dos bancos de dados Knapsack SciFinder para tentativa de identificação das substâncias presentes nesses extratos. Os nossos resultados de discussão, numa ordem um pouco não convencional por um motivo de didática. Com respeito aos isolados selecionados, os 9 isolados, eles foram identificados em 5 espécies distintas, todas elas reconhecidas como cosmopolitas, sendo encontradas em ambientes distintos tanto na Antártica quanto nos demais continentes. E ainda que todas as 5 sejam organismos tipicamente terrestres, vários isolados foram obtidos de ambientes aquáticos. E isso é interessante porque na literatura, organismos tipicamente terrestres que são isolados do ambiente marinho se apresentam bastante prolíficos na produção de um amplo espectro de metabólitos e capazes de produzir compostos distintos dos que são produzidos pelos isolados terrestres. Com respeito aos gêneros Acremonium e Pelicinium, ao qual essas 5 espécies pertencem, eles são gêneros bastante explorados na bioprospecção e eles apresentam muitos compostos diferentes, relatados com as mais diferentes bioatividades, alguns dos quais são relatados com atividade herbicida e fitotóxica. De modo particular, quando a gente considera as 5 espécies na perspectiva da atividade herbicida, as espécies Acremonium fusidioides e Penicillium solitum foram exploradas pela primeira vez quanto a este potencial por OGAC e colaboradores. No entanto, existem outros estudos que relatam a produção de compostos importantes com outras bioatividades a partir dessas 2 espécies. Já para os penicilliums, Alisativa, Chrysogenum e Palitans, diferentes isolados antárticos já foram relatados com atividade herbicida positiva, sendo seletiva ou não contra os alvos testados. Aqui nesse slide nós temos, então, os nossos resultados nessas 2 colunas da direita, para atividade herbicida, comparados com os resultados de OGAC colaboradores, que são nas 2 colunas centrais, quando os extratos foram produzidos a partir do cultivo em agar marinho glicosado. E apesar da mudança de meio, de modo geral, a atividade se manteve, com exceção de 2 isolados. Penicillium 13038, que perdeu a atividade contra a cebolinha, e Penicillium solitum 13030, que no nosso estudo se apresentou ativo contra a alface. Por que a gente optou pela mudança de meio? O agar marinho glicosado, usado no trabalho de 2019, é um meio enriquecido com sais que mimetiza as condições do ambiente marinho. No entanto, além de ser relativamente caro para as fermentações em larga escala, no processo de extração, pode ser que a alta concentração de sais presente no meio venha a compor o extrato dos fungos. E isso é preocupante porque a alta concentração de sais é relatada na literatura como um forte inibidor da germinação. Então, pode ser que os resultados observados fossem falsos positivos. Por isso, a gente optou pela utilização do agar extrato de malte, por ser um meio composto com açúcares complexos, de baixo custo para fermentação, em larga escala, sendo então preparado numa concentração reduzida, de modo a simular as condições oligotróficas. No entanto, a posição do meio e as condições do cultivo têm uma grande influência sobre o crescimento fúngico e, consequentemente, sobre a produção metabólica, podendo levar
silenciosos e a supressão de rotas metabólicas, essa alteração no meio poderia justificar a alteração na atividade dos dois isolados citados. Inclusive, Bringman e colaboradores relataram em 2005 uma forte dependência entre as condições do cultivo e o padrão metabólico observado nos isolados. Por causa da alta atividade demonstrada contra ambos os modelos nos dois estudos, a gente selecionou um isolado 13046 da espécie Penicillium crisogeno para prosseguir com as análises. Então, essa espécie, Penicillium crisogeno, ela é uma espécie bastante interessante porque ela tem um alto potencial xerofílico e osmotolerante e altas taxas de crescimento, que ao mesmo tempo que permitem que ela seja encontrada nos mais diversos ambientes, sendo mesmo dominante em alguns substratos da Antártica, é uma característica interessante também para a perspectiva de uma cultura industrial, como ela já é explorada para a produção de penicilina. Além disso, por ser uma espécie que é comumente encontrada em ambientes fechados e em vários alimentos, ela é uma espécie que é alvo de grande número de pesquisas e, consequentemente, existe uma grande diversidade de compostos relatados para elas, muitos dos quais são classificados pelo FDA na categoria de geralmente reconhecido como seguro, o que é bastante interessante quando a perspectiva é de obter um composto menos tóxico. Com relação à atividade herbicida, os estudos foram feitos com essa espécie, com esse propósito, todos eles realizados com isolados antárticos, nos quais foram relatados desde inativo a fortemente inibidores, independentemente do substrato do qual eles foram isolados. E essa diferença de observada no nosso estudo, e também no estudo de Ogata e colaboradores, ainda que de uma forma reduzida, e ela não é de modo algum incomum. E só levanta a importância da gente bioprospectar isolados diferentes, ainda que eles sejam da mesma espécie. Então, quando a gente submeteu o extrato do isolado 13046 à CLAI, nós obtemos 24 frações, e por motivos de uma necessidade de uma massa mínima para a realização dos ensaios herbicidas, nós agrupamos essas 20 frações em 7 grupos, o que, somado ao material que se precipitou durante a preparação da CLAI, totalizou 8 grupos de frações. É interessante observar que, tanto a partir da observação do cromatograma gerado com a CLAI e também de uma certa dificuldade que a gente teve para solubilizar, principalmente as frações do grupo 1 em acetona para a preparação do ensaio herbicida, nós observamos um relativamente amplo espectro de polaridade entre essas frações, o que sugere que o acetato de etilo é um solvente bastante interessante quando comparado a outros solventes utilizados no processo de bioprospecção, exatamente por essa capacidade de interagir com moléculas de polaridade distinta. E isso se deve à sua capacidade de polar aprótica, que o torna não completamente miscível em água, mas que ele também não chegue a ser inteiramente apolar. No entanto, são necessários mais estudos para confirmar esse potencial e a real validade de se utilizar somente o acetato em uma situação em que só se possa utilizar um único solvente no processo de bioprospecção. Os 8 grupos de frações foram, então, testados para atividade herbicida, sendo testados na MIC do extrato bruto, que foi de 1 mg por ml. E nesses ensaios, a gente observou que o grupo 6 não apresentou nenhuma atividade. O grupo 7 e 8 se apresentou ativo somente contra a alface, uma atividade moderada. E o grupo 3 foi o único grupo capaz de inibir completamente a germinação de ambos os modelos de semente. Os grupos de 1 a 4, então, foram selecionados para cromatografia líquida de ultra alta eficiência, na tentativa de se identificar os metabólitos, por terem apresentado atividade de 70% ou mais contra ambos os modelos. E é interessante observar que esses são justamente os grupos mais polares. E considerando, então, a absorção de água pelas sementes no processo chamado embebição, é a primeira etapa da germinação, sendo muito importante para romper o tegumento e permitir a exposição e desenvolvimento adequado da radícula,
nós levantamos a hipótese de que frações mais polares estariam mais disponíveis no meio e, consequentemente, seriam mais absorvidas logo no início do processo de germinação, tendo maior efeito sobre este. No entanto, é importante considerar que no mercado, os herbicidas que são capazes de inibir a germinação apresentam polaridades distintas. Então, pode ser que essa relação, de certa forma, seja uma simples coincidência. E, né, os grupos de 1 a 4 foram fracionados, e aqui nós temos os perfis cromatográficos para cada uma dessas 4 frações, e é interessante levantar algumas diferenças entre eles. O grupo 1 apresentou compostos mais polares, enquanto os grupos 3 e 4 apresentaram compostos mais apolares. Além disso, o grupo 1 e 4 eles apresentaram perfis com picos majoritários no ultravioleta, enquanto os grupos 2 e 3 apresentaram perfis mais complexos. Então, as massas nominais, né, foram obtidas a partir dos bancos de dados, segundo a lista de substâncias relatadas para penicillium crisogeno, que estava presente nos bancos de dados SciFinder e NAPSec, e elas foram sobrepostas com os perfis cromatográficos dos 4 grupos. E é interessante observar que um grande número de substâncias coincidiu com esses perfis. Aqui nós podemos observar essa correspondência de uma forma mais clara, onde a gente tem, então, as imagens, uma aproximação dos gráficos mostrados nos 2 últimos slides, sendo que nesses 4 blocos que tem aqui, o gráfico superior é o perfil cromatográfico de cada um dos grupos, e no inferior, as massas nominais. Então, a gente pode observar, indicado então, com essas setas vermelhas, algumas substâncias que foram identificadas dentro do tempo de retenção dos picos majoritários, que são esses indicados com as setinhas azuis, e também indicado com as setinhas verdes claro, algumas substâncias que foram encontradas onde as substâncias que absorvem pouco no ultravioleta ocorrem nos grupos. Além disso, é interessante observar que a maioria dos picos majoritários não teve correspondência com nenhuma substância, que pode sugerir que ou são substâncias novas ou substâncias que não estão relatadas nos bancos de dados. De modo particular, para o grupo encontrado, o ácido indicado nessa setinha azul, dentro do tempo de retenção de um dos picos majoritários. E essa identificação foi corroborada pela certa valência entre os perfis de padrão de fragmentação do grupo e com o que foi estimado a partir dos bancos de dados. O ácido alfa-ciclopiazônico é uma micotoxina quelante produzida por várias espécies dos gêneros Penicillium e Aspergillus, que são comuns em alimentos, e a sua toxicidade é dependente da sua atividade inibitória sobre a ATPase cálcio-dependente do retículo sarcoendoplasmático dos animais, ou a chamada cerca. E essa enzima, ela tem uma atividade essencial na célula, sendo responsável pelo controle do fluxo intracelular de cálcio. Então, ao inibir esses processos, o ácido alfa-ciclopiazônico acaba por alterar vários processos muito importantes dentro das células. Apesar disso, ele não é considerado uma micotoxina aguda e existem poucos relatos de intoxicação animal no ambiente natural. Além disso, essa substância já foi relatada com potencial antitumoral, antiviral e antibiótico. E a descoberta de diferenças estruturais entre as ATPases calcio-dependentes dos diferentes reinos abre espaço para a tentativa de se desenvolver derivados que tenham uma especificidade com relação à ATPase sobre a qual eles exercem influência. Além disso, foram relatados em alguns estudos uma atividade herbicida por parte do ácido alfa-ciclopiazônico, que pode estar associada a uma TPase das plantas que é homóloga à cerca. Essa TPase das plantas, ela também é essencial em vários processos da vida delas, e um que chama a atenção, de modo particular, dentro do objetivo desse estudo, é a sua atividade dentro da via de transdução de sinal das giberelinas, porque são hormônios vegetais responsáveis, dentre vários processos, pela germinação das plantas. Então, a atividade
de inibição indireta dessa via das gibberelinas por parte do ácido alfa-ciclopiazônico poderia ser a explicação para a atividade herbicida observada no extrato. No entanto, mais estudos são necessários, porque essa atividade pode estar associada ou não com outras substâncias também presentes no extrato. Então, nós podemos concluir que o sedimento marinho antártico é um habitat extremo e inexplorado, com uma comunidade microbiana distinta de grande potencial biotecnológico. Além disso, o Penicillium crisogênum é uma espécie com grande plasticidade metabólica e o isolado 13046 é um exemplo disso, com um grande número de substâncias que coincidiu com o perfil cromatográfico das frações, além também de ser um potencial produtor de substâncias novas que são interessantes de serem identificadas. O piazônico, ele é potencialmente responsável pela atividade herbicida. No entanto, mais estudos precisam ser feitos para confirmar essa atividade, além de que deve-se considerar que esse é um composto tóxico e que as plantas são fracamente suscetíveis a ele, ainda que exista a possibilidade de desenvolvimento de um derivado com potencial herbicida. Além disso, outras substâncias herbicidas podem estar presentes no extrato, os resultados sugerem isso e também são interessantes de serem identificadas. Os resultados também levantam a importância da manutenção de bancos de dados de produtos naturais bastante completos, de modo a favorecer a identificação de compostos verdadeiramente novos e também a comparação adequada do metabolismo entre os isolados distintos da mesma espécie. Por último, é interessante que os isolados 13034, 13043 e 13056, que também se apresentaram fortemente herbicidas, sejam estudados em outros trabalhos, para também avaliar a presença de possíveis metabólitos ativos neles. Então, eu gostaria de agradecer às agências de fomento e às instituições parceiras que permitiram a realização deste trabalho, e agradecer a todo mundo que está assistindo no YouTube e aqui nessa reunião. Muito obrigada. Bom, Daniela, super obrigada pela apresentação. Deu para aprender muito com a sua apresentação super segura, me mostrou super segura, e tenho certeza que o pessoal que está assistindo pelo YouTube também aproveitou bastante. Agora, então, dando continuidade ao rito de defesa, eu convido a doutora Camila de Carvalho para arguir a Daniela. Camila, você tem 20 minutos, até 20 minutos, fica à vontade, tá? Obrigado. Tá, Jair, obrigada. Boa tarde, pessoal. Gostaria primeiramente, então, de agradecer a Daniela, a Maiara e o Luiz pelo convite, né? E também aos demais professores da disciplina. Parabenizar a Daniela e toda a equipe pela proposta do trabalho, pela escrita da monografia e pela apresentação, que foi muito objetiva, e pela apresentação você já conseguiu responder vários dos pontos aqui que eu tinha ficado com algumas dúvidas. Eu vou passar em alguns deles aqui, mas depois eu também te envio o PDF para você dar uma olhadinha nos outros pontos, tá? Beleza. Aí, para começar aqui, no seu resumo, você colocou lá na linha 2 e 3, deixa eu chegar lá, na linha 12 a 15, você colocou o seguinte: nesse sentido, esse trabalho teve como objetivo produzir extratos de fungos isolados de sedimentos marinhos, caracterizar por meio de cromatografia e avaliá-los com atividade herbicida. Eu te sugiro que você troque essa ordem, porque quando eu li o resumo, eu entendi que primeiro você caracterizaria todos os seus extratos para depois você avaliar. E depois eu entendi, lendo o trabalho, que não, né? Primeiro você avaliou a atividade para depois você caracterizá-los. É só para alterar essa ordem para ficar mais claro. Na introdução, na página 18, eu fiquei com uma dúvida quando você disse o seguinte, nas linhas 2 e 3 agora. Você comparou vários estudos, aí no final você mencionou o seguinte:
que o primeiro trabalho ele relatou resultados obtidos a partir de uma abordagem molecular e os demais a partir de uma abordagem tradicional, relatando apenas os fungos cultiváveis. O que quer dizer com essa abordagem molecular e essa abordagem tradicional? A abordagem molecular foi porque a identificação dos fungos foi por... eu não lembro agora se foi metagenômica, mas foi uma coisa mais molecular. E os demais teve a parte molecular na identificação, só que foi apenas dos fungos que foram cultivados. Não chegou a ter uma metagenômica ou algo do tipo. Entendi. Eu te sugiro, então, que você deixe isso um pouco mais claro, porque como eu sei que esses últimos trabalhos são do grupo do Luiz, na hora eu fiquei pensando, eu não tenho certeza se eles fizeram alguma coisa relacionada à identificação morfológica, aliado à abordagem molecular também, mas fica com uma dúvida. Então, para você poder comparar, eu acho melhor você deixar um pouco mais claro aqui. E a respeito também aqui nessa mesma página, nas linhas 10 a 14, você cita o trabalho OGAC 2019, Colaboradores 2019. Eu senti falta de mais informação nesse trabalho, porque depois eu percebi que ele foi a principal base, né, do seu trabalho. Então, eu achei um pouco vago quando você cita que os isolados apresentaram atividade para ao menos um dos alvos analisados. Quais foram os alvos? A presença de metabólitos secundários altamente funcionais. Primeiro, quais metabólitos? E uma pergunta: o que você diz a respeito de metabólitos secundários altamente funcionais? O que são metabólitos funcionais? Isso, tipo assim, eu acho que eu entendo, mas realmente eu acho que eu posso aprofundar mais mesmo. Porque agora mesmo eu não saberia te explicar o que são metabólitos. Faz sentido na minha cabeça, mas... eu só alteraria o funcionais e colocaria metabólitos secundários promissores ou com potencial para diversas atividades, mas assim, ou para a própria atividade do trabalho dela, né? Que foi herbicida, metabólitos promissores com atividades herbicidas, porque funcionais, assim, é um termo que eu nunca vi para quando a gente trabalha com metabólitos secundários. Então, eu no seu lugar... eu sugiro que você retire e altere esse termo. Beleza. E realmente detalhe mais esse estudo, que eu acho importante. E nessa mesma linha de raciocínio, na página 20, você cita diversos outros estudos a partir da linha 22. E em nenhum deles, a não ser no trabalho depois que você cita o trabalho da OGAC novamente, que você citou quais foram os alvos, mas nos demais aqui você não colocou. Então, só colocar, foram utilizados 2 modelos, mas que modelos? Então, eu entendi que você estava comparando todos esses estudos, então não tem como você comparar se você não colocar quais que foram os modelos estudados, né? Aí acaba que a informação se perde um pouco. Eu sugiro que você detalhe também, mais um pouquinho. Você diz os modelos de planta, né? Isso. Você poderia até, por exemplo, a maioria desses trabalhos aqui que você cita são os trabalhos do mesmo grupo de pesquisa. Então, eu sei que eles utilizam o mesmo modelo. Você poderia colocar, utilizando o modelo X e Y, os autores encontraram, e, sabe, para interligar uma coisa à outra, uma ideia na outra. Sim. Depois aqui, na página 21, no primeiro parágrafo, porque você comenta lá na página 20 que o trabalho de OGAC colaboradores foi o primeiro, né? Recentemente, o primeiro trabalho de bioprospecção de amostras de sedimento do mar profundo foi publicado, em 2019. Depois, na página 21, no primeiro parágrafo, você coloca assim que alguns poucos estudos identificando e descrevendo compostos novos produzidos por fungos de sedimentos marinhos antárticos foram publicados nos últimos 10 anos. Aí eu fiquei na dúvida. O GAC foi ou não foi o primeiro? Isso foi até uma dúvida que eu comentei com a Mayara,
porque da questão de, tipo assim, o que caracteriza um trabalho de bioprospecção. Então, se é um trabalho que descreve um metabólito que foi obtido, ele é bioprospecção ou não? E aí eu acabei considerando, tipo assim, porque eles não chegam a falar, tipo assim, sobre outros isolados ou alguma coisa assim, é muito, tipo, específico, tipo, pegou a espécie X que foi obtida de tal lugar e testei ela, sabe? Sim, mas todos foram de sedimentos marinhos. Sim, todos foram. Então eu acredito que depois você pode olhar isso mais com Tá. calma, com o Maiara e o Luiz, para saber se realmente foi o primeiro, né? Como que foi isso. Quando você cita a respeito dos pesticidas na agricultura, eu tenho uma pergunta para te fazer. Na página 23, você coloca lá na linha 22 e 23, que 21 e 22, na verdade, a respeito da lacuna existente entre a natureza e pesquisa e também entre pesquisa e mercado. Aí você coloca que muitas das fitotoxinas fúngicas altamente potentes ainda não são vendidas como herbicidas. Você teria alguma hipótese para explicar o porquê que se tem fitotoxina fúngica já, por que elas não são utilizadas como herbicida? Eu tenho uma tendência a falar que é interesse da indústria de manter do jeito que tá, mas eu além disso, eu não sei, talvez porque até eu acho que quando eu falo do glifosato, eu comento disso, de que como ele era uma coisa tão eficiente, que o pessoal meio que foi parando de fazer pesquisa procurando outros herbicidas. Então, talvez seja uma coisa, tipo assim, que teve uma pausa, que, tipo assim, não precisa não, vamos deixar pra lá. E aí depois viu que o trem, tipo assim, eu precisava sim. E na literatura tem relato, você encontrou, enquanto fazia suas pesquisas, de fitotoxinas fúngicas descritas? Alguns poucos. Esse que eu citei aqui mesmo é uma revisão, mas em alguns trabalhos eu tive mais dificuldade de achar, tipo assim, o trabalho em si, mas teve muitas revisões citando. Porque seria bom também você exemplificar, considerando que o foco do seu trabalho é esse, né? Então, seria interessante se você citasse, se tiver realmente alguma descrita, as que já estão descritas na literatura. Agora, objetivos. Nos objetivos eu tive algumas dúvidas. Primeiro, objetivo geral. Produzir extratos a partir de fungos isolados de sedimentos marinhos da Antártica, avaliar sua atividade herbicida e caracterizar a composição química nos que se apresentarem mais ativos. O que seria extratos mais ativos? Que eu acho que é bem o que, tipo assim, teve... que eles são, a gente considera eles ativos a partir de 3, né? A partir de atividade 3. Então, os mais ativos seriam que tiveram lá no 5 e no 4, sabe? Isso eu procurei no seu trabalho inteiro e não encontrei. Em momento nenhum, a não ser na parte da fração, você citou qual foi o critério que você utilizou para considerar o extrato ativo e selecionar para o seu trabalho. Você vai ver que em no seu trabalho escrito aqui, eu destaquei essa parte de mais ativos porque eu não encontrei o que você considerou como mais ativo. Olhando a sua tabela, eu imaginei que fosse acima de 3 sementes germinadas, mas quando chegar lá nos resultados, eu vou voltar a te perguntar isso, mas eu acho interessante deixar isso claro, porque quem está lendo, não, assim, fica meio perdido, sabe, para saber o que você considerou mais ou menos ativo. E aqui na parte dos objetivos específicos, no número 1 você colocou reativar os fungos de sedimento marinho obtidos na coleção de micro-organismos e células da UFMG. Seriam todos os fungos que vieram de sedimento marinho? Foram os que já estavam selecionados, né, a partir do estudo do Maiara. Eu te sugiro, então, citar o estudo da Maiara aqui no número 1, e não no número 3, como você colocou. Avaliar a manutenção da atividade herbicida comparativamente aos resultados. Porque quando a gente lê, dá a impressão que você reativou todos os fungos
que vieram do sedimento marinho, não simplesmente só o dela, se tiver outros além do trabalho dela. Tá? Porque isso era até uma das coisas que eu ia te perguntar também já na metodologia, porque na primeira linha do tópico obtenção de isolados você coloca para a realização deste estudo isolados de fungos de sedimento marinho. E aí, são quantos isolados? Foram todos isolados? Somente os que apresentaram atividade herbicida? Porque aí depois, mais abaixo, você até colocou que foram selecionados 9. Mas também, qual foi o critério utilizado? Porque, novamente, você colocou 9 isolados que se apresentaram mais bioativos. Aí, deixar bem claro o critério que vocês utilizaram para considerar o extrato ativo. E deixar explicado que realmente foram só 9, que vocês reativaram, né, produziram novos extratos e retestaram os extratos. Quando você comenta a respeito do meio de cultura que foi utilizado, o meio de cultura utilizado no trabalho dela para isolamento foi o agar marinho, né? E você utilizou depois o meia. Você chegou a testar outros meios de cultura? Não. A gente fez só com o meia mesmo. A escolha do meia foi simplesmente pela composição. Acho que nesse ponto eu não cheguei a olhar tão especificamente. O que eu conversei com a Mayara porque ele, exatamente por ser tipo de como ele é composto, né, por açúcares que a gente não sabe exatamente, ele é um meio barato e que é utilizável na fermentação em larga escala. Porque poderia ser utilizado outros meios, até mais baratos, né? Como o BDA. BDA, né? Camila, nesse sentido, eu vou dar uma força aqui para a Dani, porque a gente já havia testado alguns meios no próprio trabalho, no momento do isolamento. E o meio foi um meio com uma boa condição de cultivo. Então, isso também contribuiu para a seleção do meio. Eu acho interessante acrescentar isso também, então, no trabalho. Depois, na página 28, no primeiro parágrafo, aí aqui você comentou a respeito das porcentagens de inibição de acordo com o número de sementes germinadas, né? Sim. Aí aqui talvez seria também um bom local de você colocar qual que foi o critério, selecionado. Aí agora vamos para os resultados. Na linha 8, você coloca o seguinte: os isolados, o FMGCB 13035 e 13038, apresentaram resultados conflitantes para ambos os ensaios biológicos, portanto, foram desconsiderados. O que seriam resultados conflitantes? Então, porque eu fiz o ensaio herbicida algumas vezes. E aí, tipo assim, esses dois, todas as vezes que eu fazia, um posto dava atividade e o outro não. Ou então, sabe, era sempre numa coisa que dava um desvio padrão absurdo que não tinha como considerar. Então, e como todas as vezes que eu testei eles deram isso, e aí, eventualmente, a gente entrou em quarentena e eu não consegui testar mais, então ficou assim mesmo. Entendi. Você fez o ensaio mais de uma vez? Você fez quantas repetições? No total, dos 9? Então, cada um foi mais ou menos uma coisa, porque, tipo assim, os que eu fiz, que deu atividade que era compatível com o que o da Mayara tinha dado, eu deixei ali, porque como já estava bem próximo, então a gente já assumiu que não ia mudar e que era aquilo mesmo. Isso desde que o controle tivesse dado certinho, né? Então, tipo, à medida que eu fui testando, que foi dando o resultado que era compatível e que fazia sentido dentro do controle e tudo, a gente foi mantendo. E aí esses, eu acho que foi o 13035, 38 e o 43 e agora eu não vou lembrar porque meu caderno também está trancado lá no laboratório. Que foram alguns que deram esse problema e que a gente testou, acho que umas 3 ou 4 vezes.
Tá, joia. A respeito da seleção do isolado que foi utilizado na caracterização. Foi o Penicillium 13046. Isso. Quando eu estava olhando sua tabela aqui, considerando que eu não sabia qual tinha sido o critério adotado, eu parti eu inferi que você utilizou aqueles que inibiram 3 ou mais sementes de todos dos 2 modelos. Só que, além do 13046, o 13043, o 13034, o 13030 também inibiram acima de 3 sementes. Por que você selecionou logo o 13046? Então, isso foi porque quando a gente selecionou para mandar para a Fiocruz fazer o fracionamento, a gente estava terminando de fazer alguns resultados, e os únicos que a gente tinha que estava bonitinho assim, era o 56, o 46 e o 48. E aí o 46 era o que tinha mais forte para os 2, e que também tinha mais forte no trabalho da Maiara, apesar de que o 56 também está bem pertinho, só que o 46, ele tinha um rendimento maior, e também como ele era crisogênio, a gente acabou escolhendo ele mesmo. Isso tudo são pontos que eu acho que você deve deixar aqui, então, para justificar a escolha dele. Porque se fosse eu, se eu não soubesse disso, eu falaria para você ter utilizado o 13034, que ele inibiu 5 sementes nos 2 modelos. Mas aí você fala, já é colocar isso aqui nos resultados? Sim, você pode colocar aqui, baseado, considerando a quantidade de massa, porque a gente sabe que precisa de uma massa boa, né, para poder fazer. Porque acaba que ficou um pouco, tipo, considerando o mais ativo frente aos 2 modelos, foi selecionado ele. Mas, assim, poderia ter sido selecionado qualquer outro. Então, são pontos que você pode usar também para justificar a escolha dele. Porque uma outra pergunta que eu ia te fazer é por que você não realizou primeiro o MIC de todos eles que foram considerados ativos e selecionar a partir do MIC? Porque talvez algum deles apresentaram um MIC menor. Porque, né, acaba que, assim, quando a gente faz o MIC de tudo, a gente seleciona de acordo com o valor do MIC. Isso foi também porque, tipo assim, quando a gente fez o fracionamento, a gente viu que as frações tinham dado a massa muito baixa. E aí, por causa da massa das frações, que a gente resolveu fazer o MIC para ver se diminuía, para conseguir fazer o teste melhor. Tá. Na tabela aqui, eu te sugiro também arredondar os valores da inibição, 4.5, 3.5, porque não tem como só meia semente germinar e meia não germinar, né? Aí tem uma maneirazinha de arredondar, depois é bom você fazer isso. Agora, ali na parte do fracionamento, eu fiquei curiosa para saber qual foi o critério que utilizou para agrupar as frações. Foi, tipo assim, a gente pegou a partir as mais próximas, né? E também tendo em noção, tipo, qual que era o pico mais alto. Tá falhando aqui. Retornou? Acho que travou. Travou. Dá um tempinho, ver se a Camila consegue retornar. Você está escutando bem, né, Dani? Tô. Agora eu acho que ela saiu de vez. Acho que ela caiu. Voltou aqui, eu acho. Ela está tentando reconectar aqui. Aí. Gente, caiu aqui. Voltou. Desculpa. Fica à vontade, Camila. Tudo bem. Eu não consegui escutar a sua resposta a respeito do critério das frações. Não, porque quando a gente foi coletar, a gente coletou manualmente, né? Então eu tinha anotado os tempos
a gente coletou cada uma das frações, então considerando tanto os tempos, e aí, tipo assim, porque quando a gente observa, é um pouco atrasado, né, que o que sai, né, que a gente vê na eleição já passou. Uhum. Então, a parte, considerando isso, e que a gente queria preservar os picos que foram os mais altos, porque provavelmente eles tinham compostos que tinham maior quantidade, que talvez poderiam ser mais interessantes, a gente foi agrupando nesse sentido, assim, e tentando preservar os que fossem mais próximos. Eu achei bem interessante aquela justificativa que você colocou a respeito das frações mais polares e a germinação da semente. É uma hipótese bem interessante. Sim. Considerando que no seu agrupamento das frações, então, no grupo 1, que foi o que você selecionou, que foi identificada a substância, né? Foi. Você acredita, você falou um pouco disso na sua apresentação, que somente ela foi a responsável pela atividade? Não, assim, eu acho que talvez, dentro do grupo 1, talvez, mas considerando que, tipo assim, o grupo 1 nem foi o mais ativo, que ao menos em questão do 13046, que existam outras substâncias com potencial herbicida mesmo, e que talvez até mesmo dentro do grupo 1. Uhum. Na página 33, no último parágrafo, você coloca que foi possível também identificar substâncias de ocorrência no penicillium crisógeno pelas massas nominais em termos de retenção em regiões onde substâncias que absorvem pouco no UV ocorrem nos grupos. Chegou a identificar alguma outra substância? Quando você coloca que também foi possível identificar substâncias ou só foi possível visualizar outros tipos? Foi possível visualizar mesmo. Eu acho que quem fez essa análise foi a Betânia, e ela fez de casa, né? A gente já estava em quarentena quando ela fez essas análises. Então, que talvez tivesse como falar, pelo menos, tipo assim, a lista de quais substâncias que foram coincidentes, né, com os picos, só que, devido à nossa tecnologia no momento, a gente conseguiu só ter a indicação de que elas estão ali mesmo. Uhum. E fora aquela hipótese que você colocou a respeito de atividade herbicida, você não encontrou nenhum outro trabalho de atividade herbicida com essa substância? Azônico? Não, Isso. eu não encontrei nem nada. Eu procurei, assim, eu acho que, na verdade, nos trabalhos com ácido ciclopiazônico, eles focavam mais na toxicidade dele mesmo, né, porque é uma micotoxina. E aí foi mais fuçando, tipo, em ATPase e cálcio dependente que a gente achou essa possibilidade. Muito interessante. Só uma curiosidade também que eu fiquei, na página 43, você colocou a respeito de diferença de bioatividade entre linhagens distintas do mesmo isolado, foi observada neste estudo. Sim. Você fez algum estudo para poder verificar se realmente dentro do mesmo isolado haviam linhagens diferentes? Você diz dos isolados serem linhagens distintas? Isso. Não, foi mais no sentido, tipo assim, como a atividade foi diferente, e eles foram cultivados na mesma condição, foi mais tipo, uma coisa que que eu pelo menos assumi, assim, do que eu estava vendo, né? Mas aqui... Nenhuma avaliação, assim. Aqui eu sugiro que você troque linhagens por isolados, entre isolados distintos da mesma espécie, que eu acho que foi isso que você quis dizer. Sim. Aqui. Depois você confere isso com a Mayara, se realmente foi isso que você quis dizer aqui, tá? Bom, é isso. Eu queria te parabenizar novamente pelo trabalho, que eu acho um trabalho muito interessante, né? Essa escolha dos fungos extremófilos com esse potencial herbicida que tem um apelo tão grande atualmente. Antes, para finalizar, eu só queria que você concluísse o seu trabalho com as suas palavras. Como assim? Porque na sua conclusão, você usou muita referência, usou muito resultado,
Eu queria que, baseado no que você vivenciou do seu trabalho mesmo, você concluísse ele com as suas palavras para mim. Não, o que eu pude observar é que realmente, né, o sedimento marinho ele tem um potencial grande a ser explorado. Como o Chrysogenum, ele é uma espécie com uma grande... Você viu aquele grande número de substâncias, né, que foi coincidente. E o 36, como a gente viu, o 46, perdão, ele tem essa possibilidade de ser um produtor de substâncias novas. O ácido alfa-ciclopiazônico, que foi a substância que a gente encontrou, ainda que provavelmente, na verdade, ele não seja a única substância herbicida, ele possivelmente foi responsável pela atividade, mas que é necessário ter cautela sobre dizer se ele pode ser utilizado como herbicida ou não, considerando a característica de ser uma micotoxina. E também que é interessante, né, pesquisar os outros isolados, como até você mesmo falou, que eles também apresentaram-se fortemente bioativos, então é interessante pesquisar eles. Né? Isso, ótimo, parabéns, obrigada. Muito obrigado. Agora, certinho? Super obrigado, Camila. Você levantou pontos super importantes, que é tanto do ponto de vista conceitual, quanto metodológico e estrutural para o trabalho, né? Tenho certeza que a Dani, junto com os orientadores, vão incorporar esses pontos e melhorar bastante o trabalho final. Queria passar agora a palavra para a orientadora, a doutora Maiara. Fique à vontade para fazer suas breves considerações, Maiara. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer principalmente a coordenação do curso, né, por toda a logística. Eu sei que a coisa está um pouco complicada nesse momento, com essa mudança de forma de se relacionar mesmo, né, em todo o contexto que a gente está vivendo. Eu achei maravilhoso que vocês conseguiram fazer com que isso acontecesse realmente hoje. Gostaria de agradecer a Camila por aceitar o convite, para nos ajudar aí com as colaborações, que eu achei maravilhoso o comentário. A gente vai acatar, sim, as considerações, vamos reler aí alguns trechos para considerar os pontos. E parabenizar a Dani também pelo trabalho, pela dedicação. A Dani, ela entrou no laboratório em 2017, se não me engano, né? Mas efetivamente eu já tinha voltado da Antártica nesse período e desde então a gente vem trabalhando juntas, tanto ela me auxiliando em algumas coisas do doutorado, quanto a parte independente do trabalho dela, do projeto que ela começou a desenvolver ano passado. E é uma pena que a gente não conseguiu aprofundar um pouco mais, porque por conta da paralisação, né, a gente teve alguns meses de restrição, mas eu fiquei feliz de ver que o trabalho conseguiu ser pelo menos finalizado em algum momento, né, porque ficou muito bem feito, muito bem escrito. A Dani, ela tem essa vontade de pesquisa, essa iniciativa, ela lê muito, então muitas vezes eu via que o trabalho, ela queria colocar tudo que ela tinha de certo, e isso é maravilhoso, né, pensando no futuro dela como pesquisadora, independente do que ela vá seguir para a vida dela. Eu acho que o aprendizado ficou realmente, né, nesse sentido, e que eu sou muito grata por ter tido a companhia dela por esse tempo e espero que a gente se encontre em algum momento, né, na pesquisa daqui a uns anos, né, Dani? E acho que é só, né, que eu tenho a considerar. E obrigada por todo mundo que está assistindo também. Eu sei que os familiares estão ansiosos aí. E obrigada ao Álvaro também, à equipe da coordenação pela contribuição. Obrigadão, Maiara. Queria aproveitar e abrir a palavra também para o co-orientador, o doutor Luiz Rosa. Fique à vontade, se quiser ter algumas considerações finais aí, Luiz. Só ressaltar, né, que agradecer a Camila pelos comentários e que ela colocou questões interessantes, né? Acho que depois que o trabalho é enviado, a gente começa a ler e até achar algumas outras coisas que podia melhorar. Eu tenho certeza que a Dani, depois que ela leu de novo, né, após a entrega, é coisa que a gente quer melhorar. E a Camila, com a leitura externa, né, ajuda bastante nisso. A Dani entrou no laboratório, né, querendo trabalhar com a parte de microbiologia, micologia,
eu chamei a Maiara, apresentei a Maiara estava terminando, acho que na metade do doutorado, né, Maiara, alguma coisa assim, e eu gosto de dar essa oportunidade aos doutorandos e aos pós-doutorandos de ter essa interação com os alunos da graduação, né, sempre que eu posso, eu coloco eles como orientadores, né, que foi o caso da Dani, e para eles terem essa experiência também. Então, as duas fizeram um grande trabalho, né, um segmento do trabalho da Maiara, do doutorado, que conseguiu muitos resultados interessantes. Então, aí a Dani trabalhou bem com ela, acho que a Dani evoluiu bastante, assim, no laboratório. Para vocês terem uma ideia, ela nem falava no começo, né, ela já muda, eu até falava para a Maiara, fala para a Dani falar. E aí ela fez uma apresentação muito boa, né? Então você vê que tem uma evolução em todos os sentidos. E principalmente nessa questão de gostar do trabalho, de avançar no trabalho, né? Então acho que ela vai ter sucesso aí no caminho dela. As duas fizeram um grande trabalho, eu fui mais um co-orientador, eu fui só orientando mais ou menos o que era para fazer, né? O segmento, o mérito da Maiara e dela, né? No desenvolvimento desse trabalho. E eu acho que abriu uma perspectiva interessante para esse tipo de estudo de bioprospecção de fungos de sedimentos, né, da Antártica, que são muito pouco estudados. Tem alguns sedimentos que são muito profundos, né, então a gente pode ter linhagens ali selvagens, produtoras de substância, né, esse trabalho com penicílio, que são fungos cosmopolitas muito conhecidos, muito estudados. Na verdade, eles são muito importantes por causa disso, eles são fábricas produtoras de substâncias. Então, você muda o constituinte do crescimento dele, a condição de temperatura, de tempo de crescimento, ele produz outras substâncias. Então, a gente está buscando isso aí. Então, as duas fizeram um excelente trabalho e parabéns por isso, né? Então, é o que eu tinha a dizer. Obrigado. Ótimo, Luiz. Obrigadão. Só para concluir também, achei isso bacana, como um trabalho que pode servir, pode gerar produtos tão importantes e tão aplicáveis para a nossa sociedade, né? Então, é por aí mesmo, no passo a passo, a gente tem que saber desde lá do fundo para conseguir alcançar os melhores rumos, né? Então, Daniel, eu agora abro a palavra para você fazer as suas considerações finais e depois a gente vai finalizando aqui. Uhum. Eu só tenho a agradecer, assim, as contribuições da Camila foram muito boas mesmo, elas até me ajudaram a ter mais clareza sobre algumas coisas, né? Interessante, quanto mais você pensa e mais você fala, mais vai clareando na sua cabeça. E eu tenho que só agradecer mesmo, porque graças a Deus eu consegui, nessa situação toda que a gente está vivendo, da quarentena, eu tinha meus experimentos praticamente prontos, a Maiara animou a gente tentar fazer essa finalização do trabalho, e agora eu estou conseguindo apresentar, ainda mais que eu tive uma série, eu tinha falado que eu ia apresentar no final, agora eu resolvi apresentar em julho, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu queria agradecer, então, a Maiara e ao Luiz por terem me recebido tão bem há tantos anos atrás e por terem só me feito querer aprender mais e conhecer mais, me ensinando tudo que eu precisava saber sobre microbiologia. Ainda falta muito para saber e é muito bacana mesmo essa questão de ver o quanto as coisas elas têm potenciais tão grandes de serem explorados, né? E como que a cada vez que a gente aprende mais, a gente descobre mais coisas para serem conhecidas. E eu queria também agradecer a minha família, que eu sei que está assistindo, porque minha mãe, ela está falando de assistir, e eu queria muito agradecer, né? Porque tudo que está até aqui, minha mãe, ela é bióloga, então, querendo ou não, isso é só uma coisa que vem desde que eu nasci, que está se concretizando agora, e aí a gente vai para frente, né? Eu não sei direito o que eu vou optar por seguir agora, eu estou no momento de resolver minha vida, mas está tudo nas mãos de Deus e vai dar tudo certo, se Deus quiser. É isso, obrigada. Maravilha, Dani. O momento é difícil mesmo, são várias incertezas, mas você agora tem que comemorar aí um passo importante que você está dando, a finalização do seu curso, tudo
tudo vai dar certo. Bom, então eu aproveito aqui para agradecer também vocês, aos orientadores, a Camila, a avaliadora, e também ao nosso time aqui de coordenadores, a Luzia, a Marina, o Luiz e o Álvaro, que está sendo novidade para todo mundo, né, esse formato de defesa, mas eu acho que está dando certo, a gente vai conseguir manter bem assim. E queria dar o recadinho para os alunos aqui, para que fiquem atentos aos nossos comunicados por e-mail ou pelo Moodle, sobre as próximas defesas, e que também divulguem aí o nosso canal, o canal do YouTube, que é Defesas TCC Biologia UFMG, que as defesas vão ficar gravadas para quem quiser assistir, passar para quem se interessar. Então, Dani, parabéns pela defesa, espero que dê tudo certo aí, e a gente vai ficando por aqui. Boa tarde, pessoal, se cuidem, tudo de bom.